É, imagina o cenário. Domingo de manhã, o relógio ele correndo. Aquele silêncio pesado na sala, né? Nossa, sim, um silêncio que chega a incomodar. E sobre a mesa tem aquele caderno de questões com textos que, vamos ser sinceros, parecem que foram escritos com o único propósito de confundir a mente humana. Com certeza, é uma pressão absurda. E a nossa exploração de hoje é justamente dedicada a uma habilidade de sobrevivência absoluta para esses momentos. A nossa missão nesse mergulho profundo nas fontes é desvendar a ciência e a estratégia por trás da compreensão e da interpretação de textos. O que é fundamental para quem enfrenta bancas gigantes, como a FGV, Sebrasp e FCC. Exato. Queremos equipar quem nos ouve com um arsenal analítico, tipo um kit de ferramentas mesmo, para desconstruir qualquer parágrafo naqueles ambientes de altíssima pressão. Porque ler para uma prova não é a mesma coisa que ler no dia a dia, né? Passa longe. O que está em jogo nesses cenários vai muito além do hábito da leitura cotidiana. A gente está falando da capacidade de decodificar intenções ocultas, estruturas lógicas complexas. A maior parte das pessoas entra nessas salas de prova com uma postura muito passiva, aplicando a mesma mecânica mental que usaria para, sei lá, ler um romance ou uma notícia de jornal. E essa é a raiz do fracasso nas questões mais difíceis. Ler por lazer é quase como deitar numa rede no fim de semana, né? A mente viaja, absorve a paisagem sem aquele compromisso com cada vírgula. Isso, mas uma prova de concurso exige um modo de operação completamente diferente. É uma investigação ativa. A pessoa precisa entrar no texto como quem entra numa cena de crime. Adorei essa analogia. Procurando pistas, isolando variáveis e estabelecendo correlações lógicas o tempo todo. E os materiais que a gente está analisando hoje trazem logo de cara uma regra de ouro para organizar essa investigação. É uma distinção conceitual que parece básica, mas olha, derruba muita gente preparada. A velha diferença entre compreensão e interpretação. Essa mesma, a diferença brutal entre as duas coisas. E isso dita o ritmo de toda a prova, não dita? Dita completamente. A compreensão textual lida com o terreno do explícito. É a superfície do texto. O que está ali, declarado com todas as letras. Exato. Sem margem para duplas leituras. Quando uma questão pede compreensão, a pergunta por trás é simplesmente o que o texto diz. E a resposta está ali, materialmente impressa na folha. É só ter atenção. Mas e a interpretação? Aí a gente desce para uma camada geológica muito mais profunda. A interpretação envolve extrair sentidos implícitos, fazer inferências baseadas em indícios e, o mais importante, captar a intenção comunicativa do autor. Ou seja, a pergunta não é mais o que está dito. Não, a pergunta passa a ser o que o texto quer dizer com aquilo que ele diz. É fascinante. E as nossas anotações trazem um embasamento teórico muito bom sobre como a gente constrói esse sentido. Porque o significado não brota do nada, como mágica, assim que a gente bate o olho no papel. De jeito nenhum. A leitura não é uma via de mão única. As fontes mostram que ler é, na essência, um processo super interativo, né? Sim, o sentido de um parágrafo é construído ativamente numa colisão contínua entre três forças. O texto em si, com a gramática dele, o leitor, com toda a bagagem que carrega, e o contexto onde essa leitura acontece. Ninguém entra num texto como uma folha em branco. Jamais. O leitor traz um universo de conhecimentos prévios, crenças, experiências, e tudo isso vai inevitavelmente se chocar com as ideias do autor. É dessa colisão que nasce a verdadeira interpretação. E considerando que ninguém é essa folha em branco, o primeiro passo prático que o material sugere faz todo o sentido. A chamada leitura exploratória. A famosa visão panorâmica. Isso. Porque o erro clássico é a pessoa tentar memorizar cada detalhe logo no primeiro contato, o que é impossível. O ideal é focar no quadro geral, mapear o tema, o assunto e o tipo de texto, se é argumentativo, narrativo. O cérebro humano precisa de um mapa antes de entrar num terreno desconhecido. A ciência cognitiva explica muito bem isso através do conceito de repertório cognitivo. Como funciona isso na prática? Quando a pessoa passa os olhos pelo título ou pela fonte do texto, o cérebro inicia um processo autônomo de formulação de hipóteses.
É como se a mente começasse a abrir gavetas de arquivos internos antes mesmo de ler a primeira linha. O material traz um exemplo perfeito disso. Imagina que quem está fazendo a prova se depara com um texto com o título A Crise Climática e a Responsabilidade do Poder Público. Só com essa frase, a cabeça já entra em alta velocidade. Exatamente. Imediatamente a gente já formula premissas. O texto vai falar de meio ambiente, vai focar em políticas governamentais. E só pela palavra responsabilidade, já dá para apostar que o autor vai ter uma postura crítica sobre a omissão do Estado, né? Sem dúvida. E a pessoa que faz essa pré-leitura estratégica já começa o primeiro parágrafo com uma vantagem monumental. A mente preparada processa a lógica das ideias muito mais rápido do que uma mente que é pega de surpresa. Faz todo sentido. E isso leva a gente para a fase mais densa dessa investigação, o foco nos textos argumentativos. Que são os reis absolutos das provas de alto nível. Total. E aí a principal tarefa passa a ser farejar e isolar duas coisas: a tese e os argumentos. A tese é tipo o coração pulsante do texto. A ideia central que o autor quer provar a todo custo. Isso. E os argumentos são as vigas de sustentação. Os dados, as evidências que seguram essa tese em pé. Só que localizar essa tese raramente é simples. As bancas exigem um nível de conexão com a realidade que vai muito além da folha de papel. Um dos exemplos das nossas fontes foca no campo do direito, que despenca nesse tipo de prova. O trecho hipotético diz assim, presta atenção nisso. A transparência administrativa é condição essencial para a consolidação do Estado democrático de direito. Na superfície, a tese é muito clara. Sem transparência, a democracia falha. Mas a questão não vai ser tão óbvia. Não mesmo. O nível de sofisticação das bancas está em testar o conhecimento implícito de quem está lendo. Essa frase sobre transparência não flutua num vácuo. Ela está ligada diretamente à Constituição Federal, que consagra o princípio da publicidade. E a armadilha é que o texto pode nem citar a Constituição em nenhum momento, né? Exatamente. A banca quer saber se a pessoa reconhece os fundamentos constitucionais invisíveis que sustentam aquela tese. É uma cobrança dupla. Interpretação de texto de um lado e conhecimento jurídico do outro. É um jogo de ligar os pontos em tempo real. É impressionante. E para não se perder nessa teia de conexões, as fontes destacam uma ferramenta vital: os conectivos. A analogia que eles usam para isso é brilhante. Dizem que os conectivos são como placas de trânsito numa rodovia de alta velocidade. Eles mostram para onde a lógica do autor está indo. Um portanto, por exemplo, indica que a viagem está acabando, é a chegada numa conclusão. Um além disso avisa que a pista segue na mesma direção, só somando mais argumentos. Agora, um entretanto ou um contudo é aquela placa de curva perigosa. Alerta para uma mudança brusca na direção do pensamento. E dentro desse sistema de sinalização todo, tem uma placa específica que o material trata como um verdadeiro buraco negro para a atenção, a oração concessiva. O exemplo é muito bom. Embora a legislação seja avançada, sua aplicação ainda enfrenta obstáculos. O peso magnético dessa frase inteira está na palavra embora. É um movimento tático muito frio do autor. A concessão é uma ferramenta de neutralização. Como assim, neutralização? O autor primeiro faz um afago. Ele reconhece um ponto positivo. Diz que a lei é boa, mas ele constrói isso só para dar o golpe principal logo depois. A crítica implacável à falha na aplicação dessa lei. Nossa, o perigo da leitura superficial fica muito evidente aí. Imagina a pessoa na prova, cérebro exausto depois de horas. Ela bate o olho só na primeira parte da frase, lê legislação avançada e já vai caçar uma alternativa que diga que o autor está elogiando o sistema. E a alternativa A, com certeza, vai dizer exatamente isso, pronta para capturar quem perdeu a placa de trânsito. A intenção real estava escondida na segunda metade. Ignorar a força do embora é entregar a questão de bandeja para a banca. A concessão é o autor antecipando a crítica para fortalecer a própria tese. É tipo falar, ok, eu reconheço os méritos, mas a minha crítica continua de pé. É a diferença entre quem só lê palavras e quem entende a arquitetura do pensamento.
O que nos leva ao terreno mais escorregadio de todos. Ler nas entrelinhas. Sim, a capacidade de fazer inferências válidas sem cair na armadilha da imaginação. Esse é o grande fantasma, né? Como a gente encontra o sentido implícito sem inventar coisas que o autor nunca disse. A linha entre dedução lógica e alucinação criativa é finíssima. O material dá um caso prático ótimo sobre políticas educacionais. Imagina o texto dizendo: o município investiu valores recordes em educação, mas os índices de desempenho permaneceram inalterados. E repara que em nenhum lugar aí aparecem palavras como ineficiência, desperdício ou má gestão. Mas o rigor analítico exige que a gente use a lógica formal. Inferir é tirar uma conclusão que é obrigatória a partir daquelas premissas, mesmo que não esteja escrita. Se entra um rio de dinheiro e o resultado fica estagnado, a inferência lógica é que houve ineficiência na gestão desses recursos. Perfeito. Mas o alerta máximo é contra a extrapolação. Imaginar cenários além dos dados concretos é o pecado capital em prova objetiva. Tipo, marcar uma alternativa dizendo que houve desvio de verba ou corrupção. Exatamente. Ou que os professores não são qualificados. O texto original não dá nenhum suporte empírico para essas afirmações criminais ou sociológicas. A inferência tem que ficar ancorada no limite estrito do texto. E às vezes essa âncora que prende o sentido é formada por palavras minúsculas. As fontes destacam uma frase que mostra o poder absurdo dos pressupostos. A frase é: até mesmo o Estado reconheceu a falha. O peso semântico do até mesmo é colossal. Diferente da inferência, que é uma dedução posterior, o pressuposto é uma informação prévia. Uma verdade absoluta que o autor embute na frase de forma velada, sem abrir para debate. Quando a gente lê até mesmo o Estado, tem um pressuposto gigante aí de que o Estado odeia admitir seus próprios erros, né? Sim, carrega uma carga implícita de surpresa. E as bancas adoram esconder a resposta correta aí. Não na ação de reconhecer a falha, mas na compreensão de que esse reconhecimento era altamente improvável. Decodificar isso é a chave de ouro. É como se tivesse uma conversa paralela rolando por trás das palavras. O autor diz uma coisa, mas o subtexto grita outra. Com certeza. E para amarrar toda essa teoria em algo tangível, o material compila um estudo de caso que é um verdadeiro teste de estresse. Envolve políticas de saúde pública e o dever do Estado de garantir saúde para todos. Sim, e aqui cabe um adendo fundamental para quem está acompanhando a gente. A nossa análise foca puramente em como a estrutura do texto reporta essas questões na hora da avaliação. A gente mantém total imparcialidade. Total. Não estamos entrando no mérito político ou ideológico se uma política governamental X ou Y é boa ou ruim. O foco aqui é só decodificar a lógica do texto. Essa ressalva é perfeita porque é exatamente essa frieza técnica que a prova vai exigir. No cenário das fontes, imagina um artigo criticando a superlotação de hospitais, a demora no atendimento. A armadilha clássica da banca vai ser colocar uma alternativa dizendo: o autor defende a relativização do dever do Estado de prestar assistência à saúde. E quem se deixa levar pelo tom negativo do texto acaba caindo. Porque falta a clareza para separar o conceito do direito em si da realidade de como ele é executado. Criticar a gestão administrativa, a ineficiência do serviço, é radicalmente diferente de negar a validade do direito fundamental à saúde. A falha está na operação, não na lei. O leitor treinado vê que a mira do autor está apontada para o balcão do hospital, não para o texto da Constituição. E para garantir que essa frieza não evapore no calor do momento, a estratégia propõe um protocolo de segurança, um método de 4 movimentos sucessivos. Vamos passar por eles. O primeiro movimento, que a gente já falou, é a leitura global. Aquele sobrevoo inicial para mapear o terreno e baixar a ansiedade. O segundo movimento é o retorno tático ao texto, para achar a tese. Qual é a tese principal e os pilares? O ideal é conseguir resumir a intenção do autor em uma frase mental. O terceiro movimento é quase físico. Marcar rigorosamente os conectivos. Sublinhar, circular essas placas de trânsito, os embora, os contudo. Mapear as manobras lógicas, exatamente. E o quarto movimento é onde o combate real acontece.
a comparação rigorosa das alternativas com esse esqueleto lógico que você acabou de mapear. E é nesse momento que entra a regra de ouro das nossas fontes. Numa prova objetiva, a bagagem emocional e as crenças políticas de quem está lendo não importam em absolutamente nada. Nada. O único critério de verdade é o que pode ser comprovado com os indícios que o autor deixou no texto. Concordar ou discordar da tese é irrelevante para acertar a questão. Nossa, a armadilha da opinião própria é terrível. Ler uma premissa e pensar, mas no mundo real não é bem assim, é o primeiro passo para o precipício. A banca não quer saber do mundo real, ela quer saber do universo lógico impresso ali no papel. E quando a gente chega nas alternativas, as bancas têm um arsenal de distrações. Eles adoram substituir termos originais por sinônimos que parecem inofensivos. Mas que mudam a intensidade da coisa, transformam uma possibilidade numa certeza. Ou o uso de termos absolutos. Isso é um sinal de alerta estridente. Alternativas com sempre, nunca, todos, nenhum. Textos sérios sobre fenômenos sociais ou jurídicos raramente usam esses absolutos. O mundo é feito de nuances. Se a alternativa generaliza com um sempre, a chance dela ser falsa é gigante. A menos que o texto base seja radical ao extremo, o que quase nunca acontece em prova. E para fechar as armadilhas, tem a mais perigosa de todas, a alternativa Frankenstein. O pesadelo do leitor desatento. A banca constrói essa alternativa pegando um trecho que é incontestavelmente verdadeiro do texto original, e aí, usando um conectivo falso, eles costuram essa verdade com uma conclusão absurda ou inventada. O cérebro exausto lê a primeira parte, reconhece que aquilo estava no texto, sente aquele alívio e já marca a alternativa como correta. Sem processar o veneno letal que injetaram no final da frase. Isso explora a fadiga cognitiva. Escapar do abraço dessa alternativa Frankenstein exige uma disciplina de ferro. Tem que ler e julgar cada opção até a última sílaba. Juntando todas essas peças, fica muito claro que dominar a leitura estratégica não é só decorar macete, é adquirir uma disciplina intelectual rigorosa. É uma mudança de postura. A pessoa deixa de ser um receptor passivo, assustado com aquela parede de texto, para virar um investigador frio. Capaz de desmontar o raciocínio de qualquer autor, isolando os fatos das armadilhas. E para a gente coroar a profundidade desse processo todo, tem uma reflexão filosófica muito interessante que emerge dessa análise. Adora quando chega nessa parte. Pois é. Lá no início a gente falou que a leitura é sempre uma colisão entre o texto e a bagagem que a gente carrega, lembra? O sentido é co-criado nessa interação. A grande provocação que fica para nossa audiência continuar pensando depois aqui é a seguinte: se o significado final depende tanto do nosso repertório, do contexto que a gente traz, até que ponto o cérebro consegue, de fato, alcançar uma objetividade pura numa interpretação? Uau! Será que a gente não está sempre, de um jeito sutil e inconsciente, projetando os nossos próprios vieses e medos nas entrelinhas? Essa é daquelas perguntas que reconfiguram a forma como a gente olha para qualquer texto. O papel acaba sendo um espelho silencioso das nossas próprias estruturas de pensamento. Manter a frieza analítica para enxergar só o que o autor propôs talvez seja o maior dos desafios cognitivos. Com certeza. Esperamos que a exploração tática de hoje ofereça uma nova lente de clareza para quem nos ouve. Não só para encarar provas difíceis, mas para elevar o nível crítico com que lemos um mundo ao nosso redor. Foco agora é manter a investigação ativa, questionando cada conectivo e cada pressuposto. Até a próxima análise.